a segunda parte desse tutorial, ela é voltada para falar sobre acessibilidade em formulários. Talvez acho que essa seja a parte mais interessante desse tutorial, que é claro, ia deixar por último, mas a informação sobre tutoriais ela é muito interessante. Por quê? Porque a gente tem uma resposta visual muito mais direta e a gente consegue entender as necessidades de uma pessoa com deficiência ao acessar a informação de um formulário. A gente sabe que o formulário é o elemento de entrada mais comum da grande maioria das páginas web. Bom, então eu vou começar essa apresentação sobre os formulários e acho que o primeiro ponto que eu queria comentar era por que fazer formulários acessíveis? A gente leva em consideração alguns fatores quando se fala em acessibilidade de formulário, que eles facilitam o acesso de pessoas com deficiência. Por exemplo, pessoas cegas que utilizam o software leitor de tela e pessoas com mobilidade reduzida, que é o caso desse senhor que está utilizando essa ponteira na testa para navegar utilizando teclado diferenciado. O acesso a formulários ele tem que ser fácil não só para pessoas com deficiência, mas para pessoas que não têm nenhuma deficiência, até como eu comentei ontem, pessoas idosas têm dificuldade de preencher formulários na web. Elas ainda não estão, hoje em dia, os idosos de hoje, eles ainda não estão adaptados a preencher os seus dados e a encontrar formulários muito complexos que possam causar problemas para que eles consigam enviar informação. E se eles encontram problemas, eles acabam desistindo da utilização desse formulário. Antes de começar, eu só queria deixar essa informação que eu até deixei na apresentação de ontem, dizendo que trabalhar as recomendações de acessibilidade, ela... E trabalhar essa questão de acessibilidade na web, ela representa que a gente tem que trabalhar uma web para todos, independente de dispositivo, lugar, e que essa web seja segura e confiável. Aqui é uma representação rápida dos campos de formulário que nós temos hoje na utilização do HTML4. Por exemplo, eu tenho aqui o campo input, que é um campo que serve para muitas coisas. Por exemplo, eu tenho o input com um tipo de texto, tenho um tipo de senha, esse atributo hidden, que eu posso colocar uma informação escondida dentro de um campo de formulário, campo checkbox, rádio, fazer upload de algum arquivo, botão para envio de dados, botão para limpar formulário, imagem. E tem alguns outros campos, que são esses campos de área ou campos de agrupamento de elementos. Por exemplo, esse campo text area, que é aquele campo de texto grandão que costuma ter em páginas para você escrever um texto mais longo. Porque imagina a situação de você utilizar um campo de texto, um texto simples de uma linha só, e você tiver que fazer uma reclamação para uma instituição de algum serviço. Você não consegue ler, você não consegue corrigir aquela informação. Então existem algumas diferenças de campos que facilitam a visualização por qualquer pessoa na utilização dos campos. E é importante comentar que quando se fala em formulário, sempre temos que ter essa tag form. Todo o conteúdo de formulário ele deve estar envolvido nessa tag form, ou seja, a tag form tem que começar e terminar, e todo o conteúdo do formulário deve estar agrupado dentro dela. Você pode ter mais de um campo de formulário, mais de uma tag form dentro da sua página. Por exemplo, você tem um formulário para busca, você tem um formulário para
talvez pesquisa dentro da página, você tem um formulário de contato. Tudo isso na mesma página, com 3 formulários diferentes. Isso não causa problema nenhum. E aqui entram os elementos importantes relacionados à acessibilidade. Esse elemento label, eu vou explicar cada um deles mais adiante nessa apresentação, mas esse elemento label, ele faz a relação entre os campos de formulário, entre texto e campos de formulário. Field set para poder agregar conteúdo, legend para colocar um título a campos específicos e por aí. Eu vou explicar cada um deles aqui, e a ideia é fazer mais ou menos como foi feito aquele tutorial de tabelas. Eu vou explicar um pouco os conceitos relacionados a formulário, acessibilidade, e eu vou colocar no código alguns formulários, alguns campos para a gente poder visualizar. E depois eu vou mostrar um pouco de formulários em HTML5. Então, falar sobre conexão de elementos. O que significa essa conexão de elementos? Quando eu tenho um campo de formulário, eu preciso explicar para o meu usuário para que serve aquele campo. Então, se eu tenho um campo que ele faz a referência a ele quer obter informações de nome, eu preciso colocar essa informação antes para o meu usuário. Ele precisa saber que tipo de informação eu estou solicitando para ele no campo de formulário. Aqui também é um outro ponto que é interessante mostrar. Da mesma forma que eu mostrei no tutorial de tabelas, aqui a gente tem uma lista com todos os atalhos de teclado do leitor de tela JAWS para navegação em formulários. Então, se eu pressionar a tecla F, eu navego por todos os formulários. O interessante é, se eu pressionando a tecla F, eu entro na área do formulário, e quando eu navego pelo Tab, eu começo a navegar pelos campos do formulário. E aí tem muitas outras funções que nem eu sei utilizar todas elas. Eu já naveguei, eu já utilizo o software leitor de tela para verificar, mas tem coisas aqui que são muito avançadas que só um usuário avançado de leitor de tela vai acabar usando. Mas é importante pensar que essas funcionalidades têm que estar disponíveis por um software leitor de tela, e um formulário ele tem que ser simples de ser acessado. Então, o que eu estava falando da utilização do elemento label. O label ele serve para associar os rótulos de texto com os controles de formulário. Então, aquele texto que eu tinha colocado nome e o campo de formulário do lado, o label ele serve para juntar essas duas informações. Mas por que juntar? Eles não estão um do lado do outro? Sim, mas as tecnologias mais avançadas, as tecnologias assistivas mais avançadas, conseguem acessar essa informação de forma mais simples. Talvez uma pessoa utilizando um software leitor de tela mais antigo, ela pode ter problema em acessar as informações se elas não estiverem rotuladas de forma clara. Aqui é um exemplo da aplicação do uso do elemento label dentro do campo de formulário. Então, quando eu tenho a informação do nome, quando eu tenho aqui a informação do nome, eu coloco um ID dentro do campo de formulário, e esse elemento label ele vai englobar todo o texto que eu quero que seja relacionado a ele, e eu faço a referência utilizando esse atributo for. Então, quando eu tenho um formulário, eu coloco um ID e declaro o seu ID, e no elemento label eu utilizo esse atributo for para fazer a relação entre eles. E a mesma coisa quando eu tiver outros campos, como o campo checkbox, radiobox. No caso de checkbox e radiobox, o W3C recomenda que o texto venha sempre depois, para facilitar e tentar criar uma padronização, porque muitas vezes a gente não consegue entender se você vai clicar em um campo checkbox, ele está relacionado ao da frente ou de trás. Então, o W3C prefere criar uma recomendação que você coloque esse elemento antes do texto, no caso de um
campo radiobox e um checkbox. Mas nem sempre a gente consegue utilizar esse elemento label. Por exemplo, em casos de números de telefone, como esse exemplo que tem aqui nessa apresentação, eu não conseguiria utilizar o elemento label de forma adequada por causa dos campos. Senão eu teria que utilizar o elemento label e aí eu teria que dizer, eu teria que escrever código de país. Aí eu teria que utilizar um outro label e escrever primeiros 3 dígitos do número de telefone. Isso acabaria causando mais problema do que solução. Então, nesse caso, quando não for possível utilizar o elemento label, o W3C recomenda que utilize o atributo title. O title ele funciona também em tecnologias assistivas e é interessante que quando a gente utiliza esse atributo title, dependendo do navegador, quando você passa o mouse sobre esse campo de formulário, ele te mostra a informação que está dentro da tag de título. E quando a gente utiliza imagens para botões, é muito comum hoje em dia desenvolver formulários e tirar aquele botão cinza padrão do HTML e utilizar uma imagem como botão. Então, nesse caso, o que o W3C recomenda? Que eu posso sim colocar uma imagem de fundo, só que eu tenho que ter o atributo Alt descrito de forma clara para caso essa imagem não seja carregada. Então, olha que interessante. Esse aqui é o desenho de uma imagem de botão. Se essa imagem não for carregada, ela vai carregar a informação de que não foi possível obter a imagem, mas ela vai me mostrar o texto alternativo dessa imagem. Então é importante sempre utilizar o atributo Alt quando se faz uma referência com imagem em campos de formulário. Falar um pouco sobre usabilidade. A acessibilidade está muito relacionada à usabilidade, à facilidade de uso de uma página. Quando você declara alguns elementos do código HTML, você melhora a acessibilidade e, consequentemente, você melhora a usabilidade das suas páginas. O que eu estava querendo dizer é isso daqui. Se eu tenho um campo de formulário, por exemplo, aqui é um exemplo de um campo radiobox, e eu declarei de forma clara cada um dos campos. Então eu tenho o campo café da manhã com o label e tenho o radiobox aqui do lado. Se eu declarar dessa forma, com o label, declarar o ID e fazer a relação com o for, eu não preciso clicar exatamente na bolinha. Se eu clicar no texto que está envolvido, que está dentro dessa tag de label, ele vai acionar o meu formulário. Isso a gente tem ganho de usabilidade, porque quando eu aumentar o tamanho das fontes, se eu não estiver enxergando as letras do meu formulário e eu aumentar o tamanho das fontes, a bolinha do checkbox, do radiobox, ela não vai aumentar, mas os textos que estão em volta sim. Então eu vou ter uma facilidade para poder acessar e poder clicar naquela informação específica. E da mesma forma, os campos texto. Tudo bem, a gente acaba até não navegando dessa forma, mas se eu tiver com um formulário que os rótulos das páginas estão bem definidos, se eu clicar no nome, na palavra nome, o meu cursor se posiciona. Estou apontando para o monitor aqui, para o notebook, desculpa. Se eu clicar no nome, nessa palavra nome, o cursor vai se posicionar exatamente no ponto onde eu preciso digitar. Então, se eu estiver utilizando o mouse e clicar nessa palavra, eu já posso começar a digitar logo na sequência, porque o foco vai ser feito em cima desse campo de formulário que eu acabei de clicar. Falar um pouquinho de formatação visual. Vocês já ouviram bastante falar na apresentação anterior sobre
formatação visual, não usar tabelas para layout e utilizar CSS. A relação do CSS ela funciona para todos os elementos do HTML. Então, se eu estiver trabalhando numa tabela, eu posso utilizar CSS. Se eu estiver utilizando div, se eu estiver utilizando qualquer elemento do HTML, eu posso utilizar a formatação visual através dele. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente muda tanto a formatação de um formulário que a gente não sabe como ele vai funcionar. Olha que interessante esse exemplo que eu peguei. Eles, para manter uma identidade visual bonita, talvez relacionada com o visual da página, eles fizeram todos os campos de formulário em verde. Você percebe que essa parte desse campo select, ela perdeu um pouco de contraste, eles tiraram a borda dela. Então, às vezes uma pessoa pode ter dificuldade para conseguir saber o que ela deve fazer nesse campo de formulário. E olha só que interessante, ainda voltando à questão de usabilidade, eu tenho um formulário e o botão verde é o reset. O botão de mais destaque na página é o botão para limpar o formulário. Por mais que você tenha o posicionamento do botão send antes, se eu tenho uma visão geral desse formulário, e o verde, normalmente quando a gente faz uma representação de cor, o verde representa uma coisa positiva, uma coisa que deve ser feita. Só que aqui você tem um botão reset em verde que vai apagar todo o seu campo de formulário. E provavelmente isso daqui é um botão só para limpar todos os campos. Hoje em dia a gente nem precisa mais desse tipo de função, mas as pessoas continuam utilizando esses campos de limpar o formulário. Então é só para a gente ter um pouco de cuidado quando a gente falar sobre formatação visual do nosso formulário. Agora falar sobre agrupamento de elementos em campos de formulário. Quando a gente fala de formulário, a gente pode até, sei lá, pensar na questão desse formulário anterior, que ele é muito, sem pensar na formatação visual, é um formulário muito simples. Eu tenho 5 campos que estão claramente definidos e são muito fáceis de se preencher. Mas quando eu tenho formulários maiores, mais complexos, eu preciso ter uma certa separação de conteúdo para facilitar o acesso a esse tipo de informação. Então, olha um exemplo interessante. Eu tenho aqui um formulário e ele tem vários campos e ele me diz que eu tenho um campo de título, eu tenho um campo de nome e sobrenome, aí eu peço 2 informações de telefone, area code number, area code number, e eu continuo as informações. Mas que tipo de telefone é esse que eu estou pedindo? Eu não sei que tipo de informação é essa. Então, se ela não estiver relacionada de forma adequada, eu não vou saber que eu estou pedindo o telefone comercial e embaixo o telefone residencial. Tudo isso tem que estar relacionado de forma clara. Só que se você não consegue relacionar de forma clara, você precisa agrupar os elementos de formulário que são mais próximos, por exemplo. Aqui é um exemplo mais claro de como a gente pode agrupar informações que parecem repetidas. Eu tenho aqui 2 campos de formulário que eu peço endereço. Voltando à questão de acessibilidade, imagina uma pessoa que está navegando com um software leitor de tela e ela chega nesse formulário e ela começa a ler endereço, ela preenche o endereço, ela vai para o próximo campo, código postal, ela preenche, ela vai para o próximo campo, endereço, mas espera aí, eu já preenchi endereço, que endereço é esse? Aí ela precisa voltar e identificar que tipo de endereço que ela preencheu lá atrás para poder preencher esse formulário de forma adequada. Por isso, o W3C recomenda a utilização desses elementos chamados field set. O field set, o que ele faz? Ele agrupa esses elementos, esses blocos de conteúdo de formulário. Então, o que ele me faz aqui? Ele está fazendo abertura e fechamento de 2 campos, 2 elementos field set, e está colocando todo o conteúdo relacionado a endereço residencial. Depois eu fecho esse field set, abro o outro e coloco toda a informação
relacionada ao endereço postal. O que vai acontecer quando o software leitor de tela começar a navegar por essa página? Ele vai ler, ele vai passar para essa página e vai ler que você tem um bloco de conteúdo relacionado a endereço residencial. Então, quando eu passar pela parte de endereço, ele vai falar endereço residencial, endereço residencial, código postal. Aí ele vai começar a ler outro. Quando eu passar para o próximo formulário, ele vai me dizer endereço postal, endereço postal, código postal. Tudo isso pode ser configurado. As pessoas que utilizam software leitores de tela, elas configuram o software de forma que elas possam acessar melhor a informação. Então, algumas podem configurar dizendo que ela só exiba uma vez a informação do field set. Ou não, ela exiba toda a informação do field set quando tiver em cada um deles. Mas a informação relevante que faz parte do conteúdo desse formulário. E quando a gente tem um campo de seleção de múltiplas opções, existe a possibilidade também de fazer um agrupamento dentro desse campo de seleção. Então, olha que interessante, eu tenho esse campo Select e eu criei alguns elementos chamados OptGroup, que são agrupadores de elementos desse campo de formulário. São elementos que não são selecionáveis quando eu estiver navegando pelo formulário, mas eles são lidos por um software leitor de tela e eles são exibidos em um browser visual. Então isso facilita também para qualquer pessoa acessar esse tipo de informação e preencher um formulário de forma adequada. É muito interessante a gente não conseguir clicar nesses pontos, porque isso não atrapalha o envio dos dados de um formulário. E acrescentar informação adicional em campos de formulário. A gente sempre tem que pensar que um formulário, quando ele está disponível em uma página, ele tem que ser o mais claro possível para que seus usuários consigam enviar a informação que você está solicitando que ele coloque ali. Então, qualquer informação adicional, ela tem que ser colocada de forma simples e clara. Mas agora olha essa situação interessante. Eu tenho um campo de formulário e eu estou definindo que os campos em vermelho são obrigatórios. Então, que ele me diz que o nome, o e-mail e o telefone, o nome e o e-mail são campos obrigatórios. Só que, e se eu não estiver visualizando essa informação com cores? Por mais que você tenha uma diferença de contraste ali na tela, você percebe que é muito tênue essa diferenciação de informação adicional baseada só na informação de cor. Então, o W3C recomenda que não utilize somente a cor para transmitir alguma informação visual. Qualquer informação visual que tiver que ser transmitida pela web, ela pode sim ser transmitida em cor, mas não somente utilizando a cor, utilizando também outros elementos gráficos. Por exemplo, eu colocar informação, que é bem comum em formulário, dizendo que campos marcados com asterisco são obrigatórios. E eu marco os campos com asterisco obrigatórios dentro do meu campo de formulário. Eu poderia até dizer que os campos vermelhos marcados com asterisco são obrigatórios. Mas se eu já tenho essa informação do asterisco, eu não preciso utilizar a cor para transmitir essa informação. Aqui ela já me dá para a gente que enxerga e tem todos os sentidos funcionando normalmente, a gente consegue identificar que esses campos que estão em vermelho, eles são importantes por alguma coisa. Então, mesmo se a gente não tivesse essa informação de que esses campos são obrigatórios, a gente sabe que eles são importantes para alguma coisa. E quanto mais informação adicional eu tiver para passar para o meu usuário preencher esse formulário, é melhor. Certificar-se que o formulário ele vai estar acessível só através de teclado. Não estou dizendo para você montar um formulário que não seja acessível utilizando um mouse, por exemplo. Não.
Eu quero dizer que toda a informação do formulário, todos os campos de formulário, eles têm que ser acessíveis através do teclado. Por quê? Voltando no começo daquela apresentação, eu tenho duas pessoas que são muito beneficiadas com essa técnica. Uma pessoa cega, que vai utilizar um software leitor de tela, ela não vai utilizar o mouse, ela vai chegar em todas as informações que ela tem numa página via teclado. E uma pessoa com mobilidade reduzida, uma pessoa que, por exemplo, tetraplégica, que não consegue utilizar o mouse, não tem destreza, não tem firmeza nas mãos para utilizar o mouse, essa pessoa vai ter problemas se ela tiver uma página com algum bloqueio de teclado. Esses são só alguns exemplos de pessoas com deficiência que podem ser barradas na entrada de um formulário com bloqueio de teclado. Imagina uma pessoa cega, esse rapaz que está utilizando esse computador aqui, você percebe que ele está utilizando um notebook normal. Ele só está utilizando o notebook com uma saída de voz. O notebook está lendo toda a informação que ele precisa para preencher um formulário, por exemplo. Aqui já temos dois casos mais complexos. É uma pessoa tetraplégica que utiliza um teclado para navegar, que não consegue utilizar o mouse, e uma pessoa que não tem os dois braços, que ela pode estar utilizando a boca para navegar, para utilizar uma ponteira de mouse ou utilizar teclas específicas, ou comandos de voz. A gente tem softwares sintetizadores que identificam certos comandos, ou em casos mais extremos já existem softwares que possibilitam que uma câmera instalada em cima do seu computador faça uma leitura da posição dos seus olhos e com os seus olhos você consiga acessar informações. Existe uma tecnologia muito interessante, eu não sei o nome agora, mas é uma tecnologia que ela é uma câmera que filma os seus olhos e você navega só movimentando os olhos. Quando você quiser clicar em algum elemento, você pisca. A pessoa pisca uma vez e faz o clique naquele elemento. E isso não é um sistema operacional fechado, é um software que ela instala para utilizar em qualquer computador. Então, se ela tiver, bem provável que só funcione em Windows, mas ela pode utilizar em qualquer computador. Então, ela acessa os arquivos de trabalho dela só utilizando a visão, navegando, olhando e fazendo cliques com o piscar dos olhos. Então, é importante esse tipo de pessoa ter uma certa facilidade para navegar em formulários também. Aqui também, repetindo o que eu falei na última apresentação, sempre validar e testar o código dos seus formulários. A validação ela é muito importante porque ela garante que os erros mais comuns sejam corrigidos quando você estiver desenvolvendo um formulário. Por exemplo, se você tem um formulário que você tem 2 IDs duplicados, a validação do W3C ela vai te dizer se existe uma validação, um problema de IDs duplicados e vai te mostrar exatamente em que linha estão esses 2 IDs. E isso não vai causar nenhuma barreira para um usuário leitor de tela ou para um usuário comum de um formulário. Bom, agora eu vou mostrar aqui alguns exemplos de formulários acessíveis. Eu vou sair da apresentação e vou mostrar para vocês como fazer um formulário acessível da mesma forma que a gente fez com as tabelas. Então também nessa pasta que tem no computador de vocês, existem alguns arquivos com exemplos bem interessantes para que vocês possam testar e até se quiserem acompanhar esse exemplo. Bom, então, vamos aumentar as fontes.
Bom, então eu tenho aqui a separação do meu elemento estilo, do meu elemento CSS. E agora eu vou começar a trabalhar o campo de formulário dentro do corpo do meu documento HTML. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer no formulário, todos aí atrás estão enxergando? Dá para... Preferem que aumente um pouco? Aumenta, por favor. Sim. Que agora vai ficar mais fácil. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu faço para criar um formulário é envolvê-lo naquela tag de formulário. Ops. Existem alguns atributos que eu preciso colocar no meu formulário para validar, como método e action do formulário, mas eu não vou colocar aqui, eu estou só mostrando aqui para vocês alguns detalhes de como mostrar a acessibilidade de um formulário. Então eu vou criar um formulário simples. Eu vou criar um formulário com nome, e-mail e, por exemplo, tipo de tela. São só alguns exemplos. Então eu vou criar um campo input. Eu vou criar um campo de texto. Eu vou colocar os campos simples, depois eu vou mostrando para vocês o que a gente vai agregando de informação nesses formulários. E aqui, esse tipo de tela, eu vou colocar um campo de... Eu acho que eu vou, para ganhar tempo, eu vou copiar de um aqui que já temos pronto. Eu vou ganhar um pouco mais de tempo do que preencher todos os campos de checkbox. Então, esse daqui é o meu formulário, sem formatação nenhuma, só com a aplicação dos campos de três campos, 2 campos de texto e um campo de checkbox. Agora eu vou fazer a relação deles com os elementos de label ID, o atributo label e o elemento label e o atributo for. Então eu tenho aqui o nome. Existem duas formas de se colocar esse elemento label. Você pode colocar ele só no elemento, só no texto do documento. Por exemplo, eu posso colocar aqui só no nome. Ou então eu posso colocar ele agrupado com o elemento do formulário. Isso facilita porque se eu quiser colocar por exemplo, uma formatação de CSS baseada no label, eu posso dizer para ele, eu quero que isso só funcione no texto, ou não, isso quero que funcione no texto e no campo de formulário. Então eu vou identificar um ID e vou colocar um label for igual nome. E a mesma coisa eu vou fazer para o campo de e-mail. E-mail. Então, vamos aumentar aqui o... Então, eu acabei de fazer a relação de label e ID com os elementos de formulário. Então, lembra aquilo que eu tinha falado? Quando eu clico no nome, eu posso digitar a informação. Eu clico no e-mail, ele já possibilita a informação para mim.
E no campo checkbox, quando eu clico na palavra, ele já seleciona o campo do checkbox. Mas está meio feio, assim, o formulário... Poxa, eu poderia colocar isso dentro de uma tabela para visualizar esse formulário de forma mais clara. Você pode utilizar o CSS para melhorar o visual dessa página. Por exemplo, essa tabela eu não preciso mais. Já vou pegar um que já está pronto. Olha só que interessante o que eu vou fazer. Eu vou colocar dentro do meu código CSS uma informação para que ele disponibilize, que ele coloque os elementos label em forma de bloco e dê um espaçamento inferior de 10 pixels. Ficou melhor, né? Sem colocar tabela, sem definir atributo nenhum, só colocando a informação de disponibilização em bloco. Aí agora vamos ver o que a gente pode melhorar. Vamos colocar um outro campo de formulário que eu tenho aqui. Vamos colocar um campo de... Vamos fazer juntar com o campo de field set. Vamos fazer um agrupamento de conteúdo para ver como ele se comporta. Então, eu queria mostrar aqui para vocês o que eu fiz. Eu só copiei de um outro código que eu tinha já pronto, mas eu criei um campo field set para agrupar um conteúdo. Vamos colocar esse field set também aqui, porque esse tipo de informação é importante a gente também separar. E aí eu coloco um nome para esse field set. Então, o primeiro, aquele lá de baixo eu chamei de select, agora esse próximo eu vou chamar de dados pessoais. Olha que interessante como ele separa a informação de forma visual muito mais clara do que só com espaçamentos. E aí, esse daqui é o exemplo funcional daquele exemplo de agrupamento dentro de um campo de select. Então, olha só que interessante. Eu tenho os campos e ele só me diz quais são as separações desses grupos. Então, ele me mostra quais são as frutas, quais são os vegetais, só que eu não consigo selecionar. Esses daqui são só títulos de elementos. E agora vamos colocar um botão de enviar, lembrar de colocar a informação do atributo out. E a mesma coisa funcionou quando eu tenho ele visual. Acho que eu não sei se eu tenho como desabilitar as imagens aqui, mas se eu desabilitar as imagens desse meu formulário, esse botão submit, ele vai ter uma informação, ele vai ter esse... Deixa eu voltar para o maior. Ele vai ter esse tipo de informação no meu campo do botão enviar. Então, para informação visual, eu tenho a imagem. Só que se essa informação visual não estiver disponível, eu vou utilizar esse botão, esse texto alternativo chamado submit. Aí lembra aquela informação que a gente tinha comentado? Falar, tornar o formulário disponível via teclado? Como é que eu preencho um formulário somente via teclado? Olha só, eu estou navegando utilizando a tecla Tab. Então, eu posso preencher o formulário sem a utilização do uso do mouse. Eu posso passar item por item, preencher item por item sem a utilização do uso do mouse.
Voltou para o espanhol. Olha só, ele já passou direto para o primeiro campo checkbox. Se eu quiser passar para o próximo ou pelo próximo, se eu estivesse utilizando um software leitor de tela, ele iria me dizer campo de múltiplas opções. E aí eu poderia escolher uma das três. Eu posso ler a primeira, ler a segunda, opa, é a terceira que eu quero. Utilizo a barra de espaço. E aí eu passo para a próxima, ele vai me mostrar a informação do campo select. Toda essa informação pode ser acessada. E vocês notam que interessante, ele em momento algum aqui, ele está lendo as informações de separação de conteúdo. Ele só está, quando eu estou navegando via teclado, ele só me mostra as informações relevantes que eu devo selecionar. Então, eu não corro o risco de passar por uma informação que vai ser desnecessária e que pode ser preenchida de forma equivocada. Então, isso é muito interessante a gente pensar nessa questão de acessibilidade e usabilidade de formulários. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a utilização do HTML5 em formulários. Eu vou voltar aqui para a apresentação. O HTML5 ele chegou com muitas novidades relacionados a essa área de formulários, e especialmente de acessibilidade, mas a questão de formulários era muito forte. E quando o W3C trabalha uma recomendação, ele sempre leva em consideração interoperabilidade, usabilidade, acessibilidade. Então, quando a gente pensa numa tecnologia, num novo padrão, uma tecnologia que o W3C lança, é importante a gente pensar que essa tecnologia já foi, ou pelo menos ela está sendo avaliada com relação a padrões de acessibilidade. Só para mostrar para vocês aqui, essa é uma lista de todos os atributos que a tag input ela vai aceitar no HTML5. Então, se você levar em consideração que lá no começo da apresentação eu mostrei, acho que uns 5 ou 6 campos de input, que era o text, o hidden, password, que mais? Submit, bottom. Hoje você tem campos específicos para diversas funcionalidades. E por que eles fizeram isso? Para melhorar a semântica. Para que, quando você desenvolva um formulário, você possa dizer que aquele campo de formulário ele serve para determinada função. E se eu tiver uma aplicação que vai conversar com outros dados, ela consiga acessar aquela informação de dado de forma mais clara. Por exemplo, por que eu teria um campo chamado search? Hoje em dia, quando eu desenvolvo um formulário em HTML4, eu crio um campo texto e ele vai servir para um campo de busca também. Só que se eu determinar ele de forma semântica, é muito mais inteligente eu colocar que aquele é um campo de busca do que um campo de texto. E existem outros campos que têm outras funções. O mais interessante não é só a questão da função. Cada navegador está implementando essas funções do HTML5 de uma forma. E alguns deles têm algumas novidades que tornam muito interessantes e a gente só precisa mexer em poucos elementos do nosso código HTML. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos. Esse daqui é um exemplo de uma página com um formulário. E esses são os campos de formulário que estão sendo exibidos nesse exemplo aqui acima. Então, eu tenho o input type number, que ele só funcionou como um campo texto. O input type e-mail, que ele colocou um íconezinho aqui do lado. O input type URL, ele colocou um outro desenho do lado. Tudo isso daqui foi colocado pelo navegador. Eu não mexi em CSS, não coloquei nada aqui para exibir isso. A questão de data de nascimento, também só por ter colocado o input type date, ele já mostra isso dessa forma. E o range, quando eu quero selecionar, criar um tipo de elemento que eu possa escalonar ou utilizar um range para mostrar algum tipo de função,
ele já renderiza dessa forma. Olha só, para ter uma ideia, como o Opera renderiza esse tipo de elemento. O elemento input, quando eu adiciono essa função, esse atributo date, ele exibe um formulário para que eu possa selecionar o formulário. Então, aquela coisa que eu tinha que fazer algum tempo atrás de criar um formulário, criar um script, desenvolver toda uma tecnologia, um sistema para validação de formulário, criar um picker por data, para ele validar por ano, por mês, o Opera já está incluindo isso no HTML5. Então, nas aplicações de HTML5, quando você exibe por data, ele exibe dessa forma. Mas aí existem outros navegadores de mercado, e o Opera também não é o navegador mais popular, e a gente sabe que os navegadores renderizam cada informação de forma diferente. Então, por exemplo, olha como o Chrome, eu não lembro mais que versão do Chrome é essa que eu fiz esse teste, mas olha como o Chrome renderizou as informações daquele mesmo formulário, renderizado de outra forma no Opera. Olha a informação de data, como ele exibiu. Tudo bem, aqui está uma data estranha, ele não está configurado de forma adequada, mas ele mudou a forma de exibição, mas mesmo assim eu não perco a funcionalidade. Então a semântica ela continua a mesma. Eu tenho meus elementos de HTML, eu tenho meus elementos declarados de forma clara, que isso daqui é uma página. Lembra aquele input type URL, input type e-mail? Eles aparecem como texto. E em casos mais extremos, quando não tem conformidade, quando não tem... quando o browser não aceita nada de HTML5, ele simplesmente considera aqueles input type como texto puro. Então, toda aquela preocupação que eu tinha de desenvolver uma aplicação que abra um formulário, que abra um calendário para que eu consiga acessar o conteúdo, se perdeu aqui. Mas, se eu preciso colocar uma data, eu posso colocar a data digitando normalmente. Eu não tenho problema nenhum se o meu navegador não der suporte para esse tipo de informação. Agora eu vou mostrar para vocês, na prática, essa criação de formulários em HTML5. Na verdade, eu vou abrir alguns códigos que eu já tenho aqui prontos como exemplo, porque senão acho que a gente não vai ter tempo de terminar tudo. Eu até queria deixar um tempinho para a gente conversar e se tiverem algumas dúvidas. Mas eu vou mostrar para vocês alguns tipos de formulário utilizando o HTML5. Eu até pedi para instalarem o Opera e o Chrome nessas máquinas. Se vocês quiserem testar, nesses arquivos de exercícios e exemplos, tem uma pasta chamada Forms. Eu vou abrir o arquivo forms1.html. Então, o que eu fiz? Eu separei em alguns blocos de conteúdo. Então, isso daqui são elementos de HTML, elementos de texto, só que com a semântica adequada. Então, deixa eu visualizar o código-fonte. Então, o que eu fiz aqui? Não vai? Bom, o que eu fiz? Eu só declarei de forma semântica. Então, o telefone, eu declarei ele corretamente como input type, tel. A URL, eu declarei input type, URL. O e-mail, eu declarei com input type, e-mail. Password, upload de arquivo e por aí vai. Então, no Opera, olha como ele foi renderizado. Eu acabei colocando uma outra função de um outro elemento do HTML, que é esse data list, para exibir algumas opções no meu campo de texto. Então, quando eu clicar no nome no campo de texto, ele já me dá uma informação pré-definida de alguns títulos dessa pessoa. Então, eu coloco Mr. e ele já me permite continuar o preenchimento do formulário. É um detalhe que não atrapalha a minha navegação, e se eu quiser, eu não preciso colocar esse título. Eu posso colocar o meu nome direto.
Os outros campos que a gente percebe que não tem uma função, não é uma função específica, mas eles não exibem de uma forma diferente, basicamente é para utilização em modo texto. Então, esses campos, todos eles vão funcionar como modo texto. Olha que legal. No Opera, quando eu digitei o endereço sem o HTTP, ele já colocou a informação do HTTP //. Então, www.wz.br. Quando eu passo para o próximo campo, ele já preenche automaticamente. Vamos ver como o e-mail funcionaria. Opa. Tá vendo? Alguns deles não tem nenhuma funcionalidade diferente, mas não me impede de fazer esse tipo de utilização. Eu posso tentar escolher algum arquivo para enviar. E os botões têm a mesma funcionalidade. Agora vamos ver como ele está se comportando nos outros navegadores. Ó, tá vendo? Aquela parte de autocompletar ele já se perdeu no Chrome. Deixa eu tentar. Por exemplo, num campo de busca. Olha só que interessante. Ele criou uma forma que eu possa limpar a minha busca. Tudo isso sem fazer nenhuma programação específica para o HTML, só utilizando recursos do HTML5. No caso de telefone, também ele funcionou como texto. Vamos ver como é que ele se comporta com o URL. Tá vendo? A URL ele já não fez o autocompletar. Código de senha. Olha só que diferente como ele me mostrou o campo de upload de arquivo. Ele não me mostrou mais o campo para eu colocar. Ele só me pede para selecionar um arquivo. E ele já exibe qual é o arquivo que eu tenho selecionado para enviar. Tudo isso sem fazer uma programação nenhuma. E agora vamos ver o Internet Explorer. O Internet Explorer ele vai trabalhar tudo como campo texto. Você percebe que não tem funcionalidade nenhuma, mas também ele não perde funcionalidade. Então, se eu estou utilizando um formulário em HTML5, ele não está perdendo funcionalidade por ele não dar suporte a esse tipo de elemento. Ele não deixa eu digitar, mas eu posso fazer a busca pelo conteúdo e adicionar. Agora eu vou passar para um segundo ponto. A questão de checkbox e radiobox. Aqui nada mudou, continua a mesma coisa. Se eu trabalhar com um formato mais semântico e de forma clara, definindo os labels e IDs, eu consigo fazer o clique nos meus elementos sem necessidade de clicar nos outros objetos. Os outros navegadores vão também renderizar isso da mesma forma, porque isso já é uma função do HTML4 e ele aceita isso normalmente. Até o Internet Explorer, eu espero, vai funcionar direitinho. Perfeito. Agora passar para o próximo campo de data e hora. Esse é um dos pontos mais interessantes da gente mostrar. Esse aqui é a exibição de campo data e hora do Chrome. Só para mostrar quais são os campos. Então, o primeiro campo, eu defini o input type como date time. O campo data, eu estou definindo como input type date, o mês input type month, week, time, e o último é o date local time. Na verdade, basicamente, eu só estou definindo campos de período de tempo. Então, esse daqui é o do Opera.
Olha como o Opera exibe a informação de um calendário. É muito mais simples para eu preencher um calendário. Eu posso navegar por vários meses, por vários anos, e ele me mostra de forma clara. E olha que interessante, ele já define um padrão para isso. E quando eu já defino, eu utilizo essa tag de data e hora, o date time. Qual foi o elemento? Date time. Foi só o date time, que vai me exibir a data e a hora. Ele já me possibilita selecionar as horas por esse botão. Então eu posso mudar ela no teclado. A mesma coisa nos outros. Quando eu trabalho só com data, eu posso fazer a seleção de qualquer forma. E olha que interessante, ele me botou um botão para hoje. Então, se eu quiser clicar, fazer uma seleção de botão para hoje, ele me permite. O mês, a mesma coisa. Só que olha só a diferença quando eu falo na utilização de mês. Quando ele me permitiu a data, eu posso selecionar um dia específico. Quando eu selecionar o mês, ele vai fazer o bloco para todo o elemento do mês. Então, qualquer um que eu selecionar, ele só vai me dizer, por exemplo, é o mês 9 de 2011. E a mesma coisa para semanas. Ele vai fazer a seleção, toda a seleção por semana. A hora vai funcionar da mesma forma que eu comentei aqui em cima, em data e hora, mas você pode digitar a hora também. Agora, no Chrome, como o Chrome se comporta com essas funções? Ó, o Chrome ele já renderizou de uma forma estranha. Ele está me mostrando aqui a data e ele está colocando uma informação de T, que provavelmente é uma informação de tempo, e um horário. Eu até consigo modificar o tempo, os minutos, mas aí ele coloca esse Z, que creio que é relacionado com o time zone ou UTC. Mas você vê, já é uma coisa um pouco mais complexa. Se eu precisar colocar data e hora, se eu tiver que colocar a informação dessa forma, eu preciso explicar para o meu usuário que eu quero o tipo de data assim. Então, certos tipos de informação, se você não conseguir essa visualização com HTML5, você consegue fazer utilizando um JavaScript que pode modificar essa informação. Mas e no Internet Explorer, como ele se comporta? Campo texto em tudo. Às vezes é até melhor você ter um campo texto para que você possa digitar a data e hora da forma que você quiser do que você ter problemas com a formatação. Mas, por outro lado, é muito interessante a gente perceber que existem muitos recursos que facilitam a nossa inclusão de elementos de data e hora, por exemplo. E aí um último campo que eu queria mostrar são outros campos. Esse é o campo de número. Deixa eu mostrar pelo Opera primeiro, que acho que é mais interessante. Esse é o campo de número, range e color. Então eu tenho o input type number, o input type range e o input type color. Aqui eu coloquei um outro elemento só para poder exibir a informação do campo do range, mas olha só que interessante como é que ele funciona. O campo de número, eu posso fazer a seleção manual, posso digitar qualquer número, ou eu posso aumentar e diminuir. O campo range ele serve exatamente para isso, para eu definir um range de delimitação. Então eu quero dizer que eu quero um percentual de 20% de alguma coisa da minha página. Tudo bem. E olha só o de cores. Que barato que funciona o sistema de cores do Opera. Ele já exibe uma paleta de cores com 24 cores. E se eu quiser, eu posso selecionar outras cores. Ou então fazer uma seleção de outra forma. Tudo isso sem ter que programar nada específico para essa página.
aí a gente já sente uma certa diferença com relação a outros navegadores. Então, por exemplo, a questão de número no Chrome funciona bem, a questão do range também funciona, mas a questão de cor não. Então, eu preciso definir como eu quero receber essa informação de cor. Pá? Como assim? Você vai precisar determinar essa informação, como você quer receber essa informação de cor. É que são campos novos e campos específicos. Então, tem alguns campos que já são aplicados para alguns navegadores e outros não. Então, ainda existe alguns problemas de compatibilidade, mas a forma de você receber essa informação, você deve determinar na sua página. Então, você dizer que eu quero que a cor seja em hexadecimal. Eu não cheguei a fazer o teste de como o Opera envia essa informação de cor, mas é bem claro que ele mostra a informação em hexadecimal. Quando eu seleciono um tipo de cor, ele me faz a relação de cor baseado na informação hexadecimal. E a mesma forma, se você for pedir essa informação baseado na tag de cor, a recomendação que eu dou é que você faça essa recomendação para que faça que as pessoas mandem a informação em número hexadecimal, em campos que não dão suporte. Sim, sim. Sim, o ideal é você sempre colocar a informação para que o usuário coloque a informação do jeito que você quer que ela venha. Senão você vai acabar tendo muito problema de compatibilidade com essas informações. E aí, só por último, o Internet Explorer, ele exibe tudo em modo texto. Eu não sei que versão que é essa do Internet Explorer, mas é o 8. Então, a mesma questão, o range, ele não funciona o atributo que eu coloquei para ele identificar qual o range que eu estou usando. Então, ele vai funcionar como um formulário em modo texto. Então, eu sempre tenho que tomar cuidado para saber como eu quero receber esse tipo de informação na minha página. Bom, agora eu vou voltar para a apresentação. Eu só queria ter mostrado isso para vocês antes, para a gente poder encerrar a questão de formulários acessíveis. E aí a gente, de repente, abrir para poder bater um papo, tirar algumas dúvidas com relação a formulários e formulários acessíveis e HTML5. Então, fazendo um resumo rápido de tudo que a gente ouviu hoje relacionado a formulários, o que eu deixo para vocês assim de todo esse nosso tutorial? Sempre garantir que a informação de um formulário ela possa ser acessada via teclado. Nunca deixar uma barreira de teclado num formulário. Por exemplo, se eu tenho um formulário que eu quero um efeito quando eu passar o mouse no formulário, além da função onMouseOver, eu tenho que pensar na função onFocus, que é a função de foco via teclado. Sempre fazer a relação de elementos de formulário com ID, com o elemento ID, com o elemento label e o atributo ID. Você pode fazer das duas formas, como eu tinha explicado. Ou você pode colocar do lado de fora o label, o texto, e fechar o label e fazer a relação com um campo de formulário que esteja fora. Ou então você pode colocar ele embutido colocar o seu campo de formulário embutido dentro do seu campo label. Então você identifica o label, você faz a relação, você declara o seu ID e faz a relação com o atributo for do seu elemento label. Se você não puder utilizar esse elemento label, utilize o atributo title, por exemplo, para definir campos de formulário, campos de telefone que não são possíveis de serem identificados com esse atributo. Sempre utilizar o atributo alt para informações relacionadas a texto alternativo de imagens. Não só para o uso de imagens em botões de formulários, mas qualquer tipo de ilustração que for feita
na web for uma imagem ilustrativa, ela sempre tem que ter um texto alt, um atributo alt, explicando o que é aquela imagem. Eu acho que a gente não tem tempo muito de falar sobre isso, mas existem algumas boas práticas de aplicação desse atributo alt. Então, se eu tenho uma imagem de uma foto de uma mulher, o ideal é que eu descreva que aquela imagem, o atributo alt, tenha a informação dizendo foto de uma mulher, ou foto de uma mulher sorrindo, dependendo do contexto. Mas isso é uma discussão que acho que a gente não tem tempo para poder fazer isso agora. Sempre tomar cuidado com a formatação visual de um formulário. Sempre imaginar a usabilidade dele quando a gente fizer alguma formatação visual via CSS, porque eu posso até deixar invisíveis os campos de formulário para um usuário se eu tirar as bordas de um campo de formulário. E aí o usuário nem sabe onde ele tem que clicar para preencher e colocar os dados. Então, sempre testar e sempre ter cuidado com a formatação visual do código do CSS. Para agrupamentos de elementos de formulários, sempre utilizar os atributos fieldset para blocos de campo texto de formulários e optgroup quando eu tiver um campo select para que eu possa agrupar elementos dentro de um campo de seleção. Sempre proporcionar informação pertinente para que o usuário tenha informação adicional para acessar o conteúdo de uma página e não utilizar só a cor para transmitir alguma informação importante para o usuário. É aquela história que eu comentei de campos em vermelho são obrigatórios. Não, campos em vermelho com asterisco são obrigatórios. Aqui também, sempre testar os resultados com vários navegadores, com software leitores de tela, tentar navegar no seu formulário sem a utilização do mouse, tentar fazer testes de navegação de diversas formas no seu formulário. Um dos leitores de tela, muito interessante no Brasil, e é bem utilizado, a gente não tem números de como ele é utilizado, se chama DOSVox. Ele é praticamente um sistema operacional, com uma tela toda preta, e você faz toda a navegação na web por esse sistema operacional. Só para vocês terem uma ideia, ele não lê nem JavaScript. Então você tem bloqueios muito grandes. Agora imagina você tentar preencher um formulário utilizando um software leitor de tela desse. Então, esse é um tipo de teste bem extremo, mas é bem interessante para se fazer, utilizar vários tipos de leitores de tela. E sempre validar o código no W3C. É sempre importante lembrar que a validação do código no W3C facilita o nosso trabalho e possibilita verificar alguns erros que podem ter passado batido na hora de criar um formulário. Bom, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Acho que talvez a gente tenha ainda uns 5 minutos aí, ou talvez até menos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa. Mas eu estou aí disponível e muito obrigado por terem aguentado tanto tempo me ouvindo falar sobre esses temas. Alguém tem alguma dúvida? Bom, muito obrigado. Eu vou estar aqui pelo evento ainda o dia todo. Se alguém quiser conversar, tirar alguma dúvida também, eu estou disponível aí para conversar com quem... Opa, tem uma mão levantada. Não consigo ouvir. iPhones e HTML5? Firefox e HTML5? Firefox está bem com HTML5. Tem aceitado. Deixa eu ver se eu tenho o Firefox aqui. A gente pode até fazer alguns testes com ele. Eu creio que tem instalado aqui também. Mas o Firefox ele está bem, HTML5. Ele está melhor do que o Internet Explorer, com certeza. Então vamos pegar aqueles mesmos formulários e vamos... Que versão que é essa do Firefox?
Ó, aqui já está a versão 4 do Firefox. Esse aqui vai ser interessante a gente fazer o teste, porque eu também não cheguei a testar esses formulários no Firefox 4. Então, olha, aqueles campos de texto, pelo menos o primeiro campo de nome com aquele autocompletar, ele já não funcionou. O campo de busca, também ele aceitou apenas o texto. Telefone. Olha que interessante. Ele está me dizendo que eu não coloquei a URL de forma adequada. Da mesma forma que eu tinha feito lá no Opera, ele está me dizendo que eu não coloquei as informações de forma adequada. Vamos ver se o telefone, eu colocar ele como texto, ele me dá erro também. Não. Ele continua dando a mensagem, acho que HTTP. Ops. Mas é muito interessante a gente fazer esses testes, porque muitos navegadores já estão utilizando, já estão implementando HTML5. E ainda tem alguns problemas, ainda existem algumas barreiras, mas porque a especificação ainda ela não está concluída. Então, existem alguns pontos que ainda estão em discussão e alguns navegadores preferem não implementar do que implementar e ter que mudar em alguma futura versão. Ó, tá vendo? Ele já aceitou melhor isso daqui. Vamos ver os próximos campos. Os campos de checkbox e rádio, ele funciona bem. Os campos de data e hora, ele renderizou todos como texto. E os campos de número, range e cores, ele também renderizou como texto. Então, o que é interessante mostrar aqui, não é só a questão de utilização de HTML5 em certos elementos. Então, assim, se eu tiver um formulário que foi feito em HTML5 e o meu navegador não der suporte, ele vai considerar isso como um elemento texto. Então, eu já posso fazer alguns testes de formulário utilizando o HTML5. Lógico, tem muitos cuidados que a gente precisa ter, como o tipo de informação que você quer receber, mas a gente já percebe que existe uma movimentação muito grande dos desenvolvedores de software que querem implementar o HTML5. E isso é muito legal porque eles estão investindo nesse tipo de linguagem, tanto o HTML5 como o CSS3. Mais alguma pergunta? Bom, então agradeço a todos pelo tempo, por estarem aqui. Agradeço a Jessica pelo convite de participar e poder falar de um tema que eu acho muito importante para a comunidade, muito importante para a comunidade de desenvolvedores e muito importante para a web, a gente discutir esse tipo de ação, de implementar tabelas, formulários ou qualquer elemento HTML acessível. E como eu já comentei nessas palestras, pensar que a acessibilidade na web não é só para pessoas com deficiência. Um dia todos nós vamos precisar de páginas acessíveis. E a página que a gente está desenvolvendo hoje vai ser utilizada por nós daqui 20 anos, quando a gente tiver problemas de visão, problemas de audição. Então, a gente tem que levar esse tipo de informação em consideração. Então, muito obrigado a todos.